Jó capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provação. Dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador, para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbios dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os céus pasmam disso, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós, e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram, os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem minha noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos-te, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra nesse instante. Abre os nossos pensamentos, a nossa mente, ilumina-nos, Deus, por favor, para que não apenas compreendamos, não apenas entendamos o Teu recado, mas, sobretudo, coloquemos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Ajuda-nos assim, por favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há uma frase, uma afirmação que é dita com frequência aqui no Brasil. A frase é essa: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Levanta a mão quem já ouviu essa frase. Eu acho que todo mundo, né? Mesmo quem não levantou, eu acho que já ouviu. É uma frase das mais conhecidas aqui nesse país. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Essa frase nos remete à ideia de que o brasileiro é uma pessoa extremamente esperançosa, talvez carregue a esperança na veia. No entanto, quando a maioria dos brasileiros são questionados sobre essa esperança, muitas vezes a resposta vai na contramão daquilo que esse pensamento afirma. Muitas vezes a resposta é essa: bem, esse país não tem jeito, todo político é corrupto, saúde e educação é muito ruim, todo mundo aqui pensa em si mesmo e blá, 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 e vai nessa direção. De fato, me parece, meus irmãos, e talvez a gente possa concordar com isso, que nós temos uma população tendenciosa ao pessimismo e muitas vezes sem esperança. Aqueles homens aqui na nossa sociedade, todos nós fazemos parte dessa sociedade aqui nesse país, homens de bom caráter, homens honestos, aqueles que são cumpridores dos seus deveres, embora esperançosos talvez um pouco, a rigor, têm vivido sem saber direito em quem acreditar e, sobretudo, observe isso, sem saber exatamente onde colocar de maneira definitiva a sua esperança. Quero falar hoje à noite sobre esses. Eu não sei como que está a sua esperança. Eu não sei em que nível isso está, porque eu não conheço o profundo da sua alma.
Eu não sei exatamente quais são os seus dilemas, quais são as circunstâncias que você atribui obstáculo, barreiras que precisam ser superadas. Eu não conheço esses detalhes, mas você conhece. E você sabe que talvez haja lá dentro de si esperança, ou não. A resposta é sua. Diante das circunstâncias que você se encontra hoje. Eu diria aqui que talvez na esteira dessa realidade que eu acabei de descrever aqui, de um certo pessimismo que paira como poeira no nosso país, muitos crentes, inclusive, têm se mostrado exatamente assim, desesperançados. É verdade, e observe isso, é verdade o que eu vou dizer. Nós cremos, se você é um crente em Jesus Cristo, se você é um cristão, se você crê em Deus como aquele que é a sua principal referência, você, como eu, crê na soberania e no cuidado de Deus. Ótimo! Cremos que Deus é soberano, cremos que Deus é um Deus zeloso e cuida dos detalhes da nossa vida. Entretanto, muitas vezes as nossas ações, elas não refletem essas palavras de confiança que por vezes saem dos nossos lábios. Alguém nos pergunta: você crê em Deus? E a gente diz: eu creio. Você crê que Deus é soberano? E a gente responde: sim, eu creio nisso. Você crê que Deus cuida de você? Sim, eu creio nisso. Mas às vezes as ações, as decisões, elas não refletem isso. Exemplos: muita gente por vezes não entrega o dízimo porque tem medo do dinheiro faltar. Tem medo. Ou então perde facilmente a paciência com familiares, ou quem sabe com amigos ou irmãos em Cristo, porque acreditam que aquele fulano nunca vai mudar. Perdeu a esperança. Ou então a desesperança por verem alguns dos seus sonhos simplesmente não realizados. Perdeu a esperança. Provas concretas da falta de esperança num futuro melhor ou diferente. Eu queria que você observasse rapidamente comigo aqui Jó. Jó, na época em que ele vive, ele foi um dos homens, vocês possivelmente vão se lembrar disso, um dos homens mais destacados da sociedade da sua época. Ele era um homem extremamente rico, um homem admirado no meio em que ele vivia. Admirado. Eu diria que talvez com algum risco de ser mal interpretado, mas vamos lá. Eu penso que se Jó vivesse hoje, ele seria uma pessoa procurada para entrevistas, talvez aparecendo aí em algumas capas de revistas conhecidas aqui no país, quem sabe fora inclusive. Alguém que seria notícia nos jornais, mas notícia boa, por causa do destaque positivo que esse homem tinha e teria na nossa época, se vivesse hoje. Além disso, Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É dito isso a respeito de Jó, e quem diz isso é o próprio Deus. No entanto, meus irmãos, apesar disso, Jó passou por profundas crises, profundíssimas crises. E neste capítulo 17 em especial, Jó está em meio, observe agora, a conversas com 3 dos seus melhores amigos. Um se chamava Elifaz, o outro Bildade, o outro Zofar. Olha para mim, 3 grandes amigos. E eu arrisco a dizer aqui que talvez fossem os melhores amigos que ele tinha. Os melhores amigos. E enquanto ele trava essa conversa, uma conversa difícil, porque esses amigos apontam algumas coisas para Jó que eram apontamentos equivocados, apontamentos errados, apontamentos injustos, e que estava trazendo a Jó um peso maior do que o que ele tinha até aquele momento. Lembre-se que Jó, de uma hora para outra, Jó perdeu toda a sua família, com exceção da sua esposa, perdeu todos os seus filhos.
Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu a saúde, e agora Jó inclusive estava começando a perder a dignidade. Se você tem a sua Bíblia aberta, olhe comigo aí o que diz o versículo 6, diz assim: mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Ele estava sendo motivo de chacota nele, e ele diz ainda: eu me tornei como aquele em cujo rosto se cospe. Este era um cenário aqui de Jó, diante de acusações dos seus melhores amigos, e diante de problemas absolutamente que pareciam não ter fim, e que se avolumavam cada vez mais, agora Jó se revela um homem sem esperança, de fato, firme ainda na sua fé. Observe isso. Jó, em todo o trajeto da sua aprovação, dos seus dilemas, nesse momento aqui que ele está vivendo, Jó não perde o seu relacionamento com Deus, Jó não perde a sua fé. Ele começa a perder a esperança, mas ele não perde a fé. Há um fio que permanece ligado. Um fio. Eu e você podemos aqui acolá cair, podemos tropeçar, podemos falar mal, inclusive de Deus, não entendendo aqui e acolá por que as circunstâncias estão assim, por que as coisas aconteceram dessa forma, e quantas vezes, a começar em mim aqui, por vezes nós questionamos a Deus. Eu já te repito aqui, há um livro, se você puder encontrar esse livro na internet, você vai ter a possibilidade de uma grande leitura. O título é Decepcionado com Deus. Exatamente esse título. De alguém que viveu uma experiência parecida com a gente. Decepcionado com Deus. Mas ainda que essa realidade se torne efetiva na nossa vida, a ponto de estarmos à beira do abismo, da desesperança total e plena, isso a rigor não acontece, porque Deus nos segura. Ele vem ao nosso encontro, estende a mão e nos levanta. Aquele que cai, Deus levanta. Um abatido, Deus restaura. Esta é o sistema, a estrutura que liga homem de Deus a Deus e vice-versa. É assim o nosso relacionamento com o Pai, e assim o relacionamento de Jó com o seu Deus. Um homem que está sem esperança aqui, mas ainda que tem um fio ligando ele ao Senhor. Um homem que está sem esperança, tal, desejando inclusive a morte. Acompanhe comigo aqui os versos 15 e 16. Veja que diante de um cenário terrível, Jó está a ponto de desejar a morte. Veja o verso 15. Onde está, pois, a minha esperança? Ele pergunta. Onde está? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Eu não a vejo e ninguém que está ao meu lado. Então ele termina: ela, a esperança, descerá às portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Ele está dizendo o seguinte: eu, com a minha esperança que já foi, terminaremos no túmulo, porque não há mais o que se fazer. Lembram-se do cenário que Jó está vivendo? Ele está olhando para si mesmo e olhando à sua volta. Ele não perde de vista Deus, mas ele olha para a sua realidade e diz: o que me resta? Morrer. Eu não sei se você se lembra, mas Jó, literariamente falando, é um livro de poesias, um livro poético. Jó é escrito com essa estrutura, e por isso ele coloca as palavras do jeito que estão sendo colocadas aqui. Mas o que ele está dizendo para mim e para você é: eu prefiro morrer. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas me permita um testemunho pessoal: eu já vivi isso.
em determinado momento da minha história, um pouco antes da minha decisão de aceitar o chamado de Deus para o pastorado, pouco tempo antes, poucos meses antes, a minha vontade era morrer. Porque eu vivi um dos maiores dilemas da minha vida, entre escolher Deus e escolher o mundo. Um jovem de 23, 24 anos, dividido entre o mundo e Deus. Minha cabeça. E aí eu pensei, eu prefiro morrer. Eu não quero mais viver assim. Muito bem, Jó viveu assim. E talvez com outros dilemas e por outras razões. Talvez você já tenha pensado nisso. E se não pensou, glória a Deus. Mas talvez você conheça irmãos em Cristo que tenham vivido situações parecidas. Jó está nesse ponto. Eu quero, de maneira extremamente breve aqui, considerar essa questão da esperança. Primeira coisa, quem espera, espera sempre alguma coisa. Mas quando essa coisa não acontece, surge aqui a falta de esperança. Jó esperava apoio, todavia a sua própria esposa, lembra-se disso, já havia aconselhado a ele abandonar Deus e optar pela morte. Isso está lá no capítulo 2. Na sequência, capítulo 10, 11 e 17, nós temos o seguinte: capítulo 10, Jó protesta contra Deus. Capítulo 11, Jó está absolutamente descontente com Deus. Tal era a situação difícil em que ele vivia. No capítulo 17, Jó não acredita mais na recuperação da sua realidade. Ele não acredita mais. No capítulo 17 é o que estamos aqui. Praticamente, o que Jó está fazendo é jogar a toalha. Ele está dizendo, não aguento mais. Agora, observe isso. Eu entendo, meus irmãos, que hoje, o que nós temos aqui, é um número cada vez maior de pessoas que, em face dos seus problemas, já não acreditam mais na recuperação. Muitos já não creem mais no restabelecimento do seu casamento, no restabelecimento da felicidade dentro da sua família. Muitos já perderam a esperança na conquista de um emprego melhor, de ter uma vida material mais tranquila. Muitos já desistiram de alcançar os alvos que tinham traçado algum tempo atrás para tentar um futuro melhor. E alguns outros já desistiram da capacidade dos líderes, por exemplo, que comandam esse país. Alguns dizem, o Brasil não tem jeito mesmo. E a gente podia pensar em outros exemplos. A pergunta nesse ponto é, existe solução para a falta de esperança? Caminhemos. Normalmente, ao se enfrentar um problema, se espera solução rápida. Não é assim? Principalmente a gente aqui nesse país. A gente é muito imediatista, a gente quer as coisas para já. Daí o fast food, comida agora, né? Transporte cada vez mais rápido. Internet 5G. A gente quer as coisas rápido. E a solução o mais rápido possível. Bom, mas pare um pouquinho. Olhe para mim, a gente vai concordar que ninguém gosta de sentir dor. É verdade. Se a gente está sofrendo, a gente quer que aquilo termine o mais rápido possível. Bem, nesse sentido, talvez haja alguma compreensão a respeito disso. No entanto, observe, as coisas geralmente não são assim. Às vezes elas são um pouco mais demoradas do que a gente gostaria. Às vezes é preciso esperar semanas, meses, anos. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com aquele paralítico à beira ali do tanque de Betesda. Quantos anos ele esperou mesmo para a cura? Alguns vão se lembrar aqui, 38 anos. Você ouviu isso? 38 anos. Ou quem sabe, como a mulher, aquela mulher que padecia ali 12 anos de hemorragia. 12 anos. O próprio Jó, que
e sofre horrores por vários meses. Alguns estudiosos no livro de Jó dizem que esse período aqui de sofrimento de Jó não demorou mais do que um ano, possivelmente alguns meses. Mas alguém já disse, a dor maior é a nossa, é a que eu estou sentindo, não é a do outro. E a minha dor, ela pode durar às vezes pouco tempo para o outro, mas quando a gente está vivendo aquela situação, parece que não termina. Algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade para dormir, não conseguem dormir à noite. De vez em quando, raramente, graças a Deus, mas raramente isso acontece comigo. E quando acontece, pelo menos na minha experiência é assim, parece que as horas não passam. O sofrimento é algo que ele parece que não tem fim quando a gente está dentro dele. E Jó, apesar de, quando a gente olha de fora, apenas poucos meses, para ele certamente pareceu muito. Veja, o tempo para muita gente é o grande inimigo da esperança. A ansiedade, ela pode tomar conta, inclusive do coração, e contaminar toda a esperança que eventualmente existia ali. Porque parece que o tempo passa e as coisas não mudam, fazendo com que a pessoa passe a acreditar que a resposta está demorando mais do que deveria. Na verdade, eu queria que você parasse para pensar um minutinho comigo agora aqui. Na verdade, meus irmãos, o problema é outro. O foco do problema está em outro local. O problema está na dificuldade de aceitar a vontade soberana do Senhor. Eu vou repetir. O problema está na dificuldade de aceitar a vontade soberana de Deus. Se pudesse, muita gente iria estabelecer o tempo de acordo com seus próprios desejos. Não é assim? Cada um, se tivesse controle do tempo, diria: isso aqui eu quero que se prolongue mais, isso aqui eu quero que dure pouco. Mas isso se nós tivéssemos o controle do tempo. Entretanto, nós não temos. Deus tem o seu tempo próprio e por isso Ele faz quando quer, como quer e quando quer. O tempo é dele. O tempo é dele, não é seu, não é meu, não é nosso. O tempo pertence a Ele. Quando nós entendermos e aceitarmos que Deus é soberano, certamente vai ficar muito mais fácil de se ter esperança. Tal como Davi, lá no Salmo 40, versículo 1, quando ele diz: eu esperei confiantemente no Senhor. Eu esperei. Deus utiliza o tempo, meus irmãos, inclusive para lapidar, para melhorar, para moldar. Eu me lembro como se fosse hoje. Alguns conhecem um pouco mais a minha história, sabem que eu morei alguns anos ali em Itanhaém, na praia, e eu gostava muito de andar por ali. E eu me lembro que uma das vezes eu estava por ali, caminhando, e de certa forma ficou muito claro a ideia de que nós somos na mão de Deus como pedras preciosas. Olhe para nós, como pedras preciosas. E eu queria que você olhasse para você mesmo, não como se alguém que se dá alto valor, não é nada disso. Eu não sou um coach aqui querendo injetar em você uma esperança que parte de outra fonte, não, a fonte da esperança é o Senhor. Mas eu quero te lembrar que o próprio Deus diz que nós somos nas mãos dele como pedras preciosas. E como pedra preciosa, ele nos lapida. E o que veio à minha mente aquele dia que eu caminhava ali? Toda vez que alguém vai lapidar uma pedra, precisa dar um corte. Às vezes utilizar um martelinho ou algum instrumento que vai figuradamente aqui produzir um sofrimento, uma dor naquela pedra. Mas aquela dor e aquele sofrimento está servindo para lapidar, para melhorar, para nos deixar melhores, para nos fazer mais bonitos, para nos fazer mais atraentes, mais cheirosos. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz que nós somos o bom perfume. Lembram-se disso?
Nós somos o bom perfume para nos deixar mais cheirosos, mais belos. Observe, queridos. Deus utiliza o tempo para lapidar a nossa relação com Ele, a nossa relação com pessoas que nos cercam, mas sobretudo para lapidar a nossa fé no relacionamento. Olhe para você um instantinho. Eu queria que você ponderasse isso. A fé que você tem hoje no seu coração, hoje, ela é mais robusta, ela é maior, ela é mais consistente do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 5 anos, do que há 10 anos atrás. Se você chegar à conclusão de que a sua fé hoje é mais consistente, você precisa concluir que ao longo desse tempo, Deus vem lapidando você. Se a sua fé é assim, mais madura hoje, isso é fruto do trabalho de Deus na sua vida. Não tem mérito nenhum em você. Nenhum. É o trabalhar de Deus na sua vida. A esperança em Deus, um Deus soberano, ela sempre vence a demora do tempo. Mas eu quero terminar aqui, meus irmãos. Jó viveu momentos dramáticos e absolutamente trágicos, momentos que, entendo eu, atordoaria qualquer homem ou mulher que está hoje, deixaria qualquer um de nós completamente aturdidos. Por acaso, você de uma hora para outra perdeu todos os seus filhos? Ou perdeu todos os seus entes queridos? Acho que não. Imagina. De uma hora para outra você perdeu tudo que você tinha materialmente. De uma hora para outra você perdeu completamente a sua saúde. De uma hora para outra você começou a perder a sua dignidade. De uma hora para outra. Se isso não aconteceu com você, eu quero lembrar que isso foi o episódio de Jó. Foi assim que aconteceu. No meio disso tudo, ele emocionalmente balança, espiritualmente falando, ele fraqueja, porque obviamente ele era um pecador ainda. Ele pecava, como eu e você. Ele ouviu da parte de alguns dos seus melhores amigos palavras que poderiam confundi-lo na sua relação com Deus. No entanto, nesse cenário todo, ele nunca perdeu de vista a esperança, mesmo que esta estivesse por um fio. De novo, por um fio. E aqui então, meus queridos, está o ponto principal. Olha para mim. Não perder de vista o Deus da esperança. Talvez você olhe para o texto inteiro aqui, capítulo 17, e olhe para um homem que está dizendo o seguinte: eu prefiro morrer, não aguento mais, estou jogando a toalha. Mas no meio disso tudo que ele está escrevendo, há algo que é exatamente esse fio, onde aquilo que é a esperança dele se mantém. Deus. Vamos terminar? Olhe comigo o versículo 3. Versículo 3. Dá-me, pois, um penhor. O que é penhor? Garantia. Ele precisava de uma garantia. Algo que o sustentasse no meio daquela situação. Ele continua dizendo: ser o meu fiador. Alguém que garanta aquilo que eu preciso continuar. Para contigo mesmo, ser o meu fiador para contigo mesmo. Mas ele termina dizendo: quem mais? Para mim esse é o ponto central. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Olha para mim. Jó está perguntando: qual é a única pessoa que vai assumir compromisso comigo? Qual é a única pessoa? Jó era um homem conhecido por muita gente. Agora ele estava ali com seus 3 melhores amigos. Mas ele diz: quem é a pessoa que de maneira definitiva, sem medos, sem receios, sem entreveros,
sem obstáculos, de maneira absolutamente direta, se compromete comigo? A resposta é Deus. Não há ninguém que se comprometa mais com você do que Deus. Não existe alguém que se comprometa mais com a igreja do que o próprio Deus, que é a igreja dele. Sabe por que ele se compromete assim com você? Por causa do amor que ele tem por você. Por causa do Ele mesmo para cima da sua vida. Ele te ama e Ele tem planos para você. Como Ele tem planos para a igreja. Como Ele tem planos para mim. E a Bíblia diz que os planos dele não podem ser frustrados. Jó sabia que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E é por isso que ele diz: não há nenhuma pessoa que se comprometa mais comigo do que o próprio Deus. Eu não sei, como eu disse no início, eu não sei como que você está, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te lembrar que a esperança está em Deus. Ainda que seja por um fio, esse fio ele jamais se quebrará, porque Deus o manterá assim. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Vamos falar juntos esse versículo de Salmo 37:5. Repita comigo, depois de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude nessa esperança que muitas vezes falta. Que o Senhor nos ajude assim. Vamos orar mais uma vez. Pai,